Olá, muito bom dia, queridos irmãos, paz seja convosco, glória a Deus. Mais um dia com vocês aqui no canal Reino em Pauta. Obrigado pela sua comunhão. Você pode continuar aí, amado irmão, compartilhando o canal, deixando seus likes, seu positivo. Você pode me ajudar nesse ministério. Esse ministério é reinante e eu te convido, seja um comigo, vamos ser cooperador de Deus. Aleluia. Queridos, estamos falando aqui uma série escatológica sobre o concerto da tenda, baseado no ministério de João, a obra gloriosa na vida de João, descrita em Apocalipse, descrita também no Evangelho e na primeira, segunda e terceira carta. Mas eu estou especificamente falando, Apocalipse 1, versículo 12, a parte a seguir que fala assim, que quando ele voltou e viu, ele viu 7 candelabros de ouro. Aleluia. Amados, eu disse que ia destrinchar um pouquinho mais sobre o candelabro. O candelabro, eu fico admirado a construção do candelabro. Existe um ponto muito importante. O candelabro, ele não são várias peças. Eles são uma única peça. Olha que tremendo. O candelabro é uma única peça que sai, né, e forma então aqueles recipientes onde se coloca o pavio. Por que o candelabro é uma peça única, de ouro, maciço, inteiro? Porque o candelabro representa a igreja. E a igreja, ela é única em toda a terra. Não existe várias igrejas, existe uma única igreja. Quando fala das 7 igrejas, está falando, amados irmãos, de 7 cidades. Mas não está falando, irmão, de 7 igrejas, 7 corpos, está falando de um corpo. Tanto que são 7, eu falei que é totalização, né? Totalização é a satisfação por ter aquele caminhar da igreja. Tanto Éfeso até Laodiceia é um caminhar da igreja. Então eu quero que você entenda que a igreja é única. Por isso que o candelabro, ele é de ouro batido e é uma única peça. Se você vê o candelabro, quando você tiver a oportunidade, veja, ele não tem emenda. Irmãos, na vida da igreja não pode ter emenda. Não existe meio cristão. Ou é parecido com Cristo ou não é. Ou é cristão ou não é. Não existe, amados irmãos, alguém que diz, eu resolvi ser crente. Portanto, a hora que eu quiser não ser crente mais, eu não vou ser. Eu não acredito nisso. Sabe por quê? Porque eu vejo que a igreja, ela não é uma instituição. A igreja é uma constituição. O que é uma constituição? É algo que não é feito pelo homem. A palavra diz, não foi vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. E eu vos nomeei, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Aleluia. Então, quem determina a escolha da igreja é Deus. Quem revela a igreja é Deus. Então, se você é igreja, eu queria que você sentisse uma alegria muito grande no que eu vou falar. Você só é igreja porque Deus te escolheu. Você não é igreja porque a denominação A, B ou C te escolheu, te batizou. Hoje, cada denominação batiza seus membros e determina-se que o membro, amados, é uma propriedade daquela denominação. Tanto que os homens usam carta de apresentação, da qual Paulo abominou, dizendo que ele próprio era uma carta lida. Irmãos, como eu vou fazer uma carta, sendo que eu e você somos um? Eu não sou o chefe da igreja. Nem Pedro foi, nem o apóstolo foi, nem o Papa é. Quem é o chefe da igreja? Cristo. Quem é o padrão da igreja? Cristo. Quem restaurou a igreja? Cristo. Quem revelou a igreja? Deus em Cristo. Gente, você é fruto de uma revelação, você está entendendo isso? Você não é uma pessoa. Você é um ser coletivo. A igreja é um ser coletivo. Então pergunta para mim hoje, pastor Amarildo, qual é a sua função? A minha função na terra
é ser igreja. É ter a realidade do reino. É viver essa realidade. Essa é a minha função. Meu Deus, mas como assim? A nossa função é ser igreja. Porque nós somos uma peça. Feita por quem? Por Deus. O que tem dentro dessa peça? A natureza de Deus. O DNA de Deus. A revelação de Deus. A vida de Deus. A palavra de Deus. A cidade de Deus. O céu de Deus. Está dentro de você. O jardim de Deus, a esfera da comunhão. A esfera da comunhão com Deus está dentro de você. Onde está? No teu espírito. Ali, naquele lugar onde foi feito por Deus, chamado comunhão. É ali que Deus habita. É a partir dali que Deus bate na sua porta, que eu falei já hoje sobre Apocalipse 3:18. Deus bate na porta, é isso que estou batendo na sua porta. Abre a porta da sua casa para mim, abre, eu estou batendo. Então nós precisamos entender e compreender, queridos, quem somos. Por que somos? Qual é o propósito de ser? Amados, qual é o propósito de ser? O propósito de ser é ter. Você está entendendo o que eu estou falando? O propósito de ser é ter. O propósito de ser igreja é ter Cristo inclusivo. O propósito de ser igreja é ter a cidade de Deus dentro de você. O propósito de ser igreja é ter o céu de Deus dentro de você. O propósito de ser igreja é ter a autoridade de Deus dentro de você. Você está conseguindo entender essa visão? Então, a visão que João teve do candelabro é muito profunda. Não foi simplesmente ele viu um candelabro, 7 candelabros, e ele começou a contar, deu 7, e ele começou a olhar, falou, nossa, que lindo, que maravilhoso. E aí, amados irmãos, não é só isso não, é muito mais profundo, queridos. É muito mais profundo. O candelabro, então, é a representação 100% da vida da igreja. E o que João está vendo é a vida da igreja. E o que muitos crentes não viram ainda é a vida da igreja. Muitos crentes viram a denominação, viram a sua igreja evangélica, viram o seu pastor, viram a sua doutrina, viram o seu costume, entendeu? Viram muita coisa natural, humana, mas ainda não viram a igreja. Quando você vê a igreja, você é liberto da religiosidade. Quando você é igreja, você sai do natural e você entra no sobrenatural. O propósito de Deus na terra não é o natural. Amados, o natural é fácil. É fácil você representar. É fácil você ser doutrinado pelo homem, viver uma vida doutrinariamente, humanamente doutrinária. O mais difícil, irmãos, é você realmente ser. Uma coisa é dizer que é, outra coisa é ser. Se você é, se o ser está em você, o ter é uma consequência. Porque a partir do ser, a revelação começa a vir, o bálsamo começa a descer, o óleo começa a descer sobre a cabeça. Não está escrito lá que o óleo desce sobre a cabeça, né? A barba de Arão, o óleo desce. O óleo traz a revelação. O óleo é a presença gloriosa e manifesta do Espírito em nós, é a unção de Deus, criando uma esfera de comunhão. A igreja é o ponto da esfera da comunhão de Deus nesta terra. A igreja é o instrumento que Deus criou para, nesta terra, ser usada por Ele para levar a sua visão e expressar a si próprio. Você sabia que Deus é expresso na terra pela vida da igreja? Então o candelabro é a expressão de Deus. Então a igreja é a expressão de Deus. E como eu disse, eu repito, a igreja como expressão de Deus, ela tem 7 fases, que representam as 7 igrejas da Ásia. Amados, e como eu já disse, repito, a fase que nós estamos vivendo hoje é a fase de Filadélfia e de Laodiceia. É a fase muito difícil, porque facilmente nós estamos em Laodiceia. Facilmente nossos pés se derrapam de Filadélfia e vão para Laodiceia. É como uma linha em uma pista. Sabe aquela pista que tem a faixa no meio? Para você passar de uma faixa para outra é questão de segundo. Para sair de Filadélfia e entrar em Laodiceia é uma questão de segundo. Basta uma atitude, um olhar para a direita ou um olhar para a esquerda. Por isso os nossos olhos precisam estar fitos nele.
na visão dele, no propósito dele, na palavra dele. Por isso eu preciso entender e compreender quem eu sou para poder viver e viver com ele. Preciso compreender aonde eu estou, por que eu estou, para onde vou e por que eu vou. João está tendo, amados irmãos, no meu ver, a maior revelação de todos os tempos. João está aqui, amados irmãos, vendo algo extremamente poderoso, extraordinário. E João está transmitindo a mim e a você que ele viu 7 candelabros de ouro. Esses 7 candelabros de ouro, amados irmãos, diz respeito a você. Em que fase você está vivendo nesse momento? Você já entendeu as fases da igreja? Você já entendeu o quão importante é você para Deus? Você já entendeu que você é o instrumento de Deus? E esse instrumento precisa ser ativo. O instrumento precisa ser ativo. O instrumento precisa estar, amados irmãos, em pleno funcionamento. Esse funcionamento diz respeito à sua vida com Deus, a sua vida na presença de Deus, a sua vida em oração, a sua vida na palavra, a sua vida diante de Deus, independentemente do que esteja acontecendo com você, independentemente de qual fase você está passando. Mas Deus te chama para uma comunhão, Deus te chama para um momento muito importante, aleluia. Deus te chama para compreender largura, altura e profundidade do seu poder. Abra o teu coração e receba o que Deus tem nessa manhã para a tua vida. Ore comigo agora. Grande Deus, Pai Celestial, muito obrigado pelo seu Espírito, pela sua palavra, pela sua revelação. Deus, eu quero pedir que o Espírito Santo venha ministrar algo nessa manhã, na vida do meu irmão, da minha irmã, dos meus companheiros do canal Reino em Pauta. Deus, nós estamos diante de Ti, Te glorificando, Te adorando, porque Jesus Cristo é o nosso Senhor. Fica conosco, Deus, e ministre sobre cada um a tua bênção, para a honra, a glória e o louvor do Senhor é a nossa oração. Fica com teus filhos, em nome de Jesus. Um abraço, um beijo e até amanhã, queridos. Fica comigo.